Meu nome é Leocádio Lafayette, sou oboísta, tenho 34 anos. Desde criança eu ouço meu pai ele toca violão, ele compõe, e minha mãe também gosta muito de cantar, embora nada profissional, tudo muito de forma amadora, né? Mas eu costumava acompanhá-los, ouvir, e aí comecei a me interessar, e aí comecei a aprender a tocar violão, comecei a participar de coral, e no coral a gente uma vez cantou uma música que era o Gabriel Zobel, que era uma formação só para coral. Fiquei curioso, não sabia o que era oboé, aí eu fui pesquisar. E aí foi quando eu ouvi o som do oboé e aquilo ali me apaixonou. Fui atrás de saber, queria tocar aquele instrumento, eu queria fazer aquele som que eu tinha ouvido naquela gravação. Isso daí eu já estava velho, né, pensando assim, em música erudita, que o pessoal começa muito novo, mas eu já estava com uns 20 anos. Essa música é chamada Gabriel Zobel, né, que é a trilha sonora do filme A Missão, composta por Ennio Morricone, é o clássico, né, de oboé que toca em casamento, toca em tudo que é lugar. Antes de eu tocar violão, eu comecei a estudar flauta com interesse em oboé. Eu pensei, pegar um instrumento que seja mais ou menos aparentado com oboé. E até engraçado que eu ia de loja em loja e perguntava, isso daí é um oboé? Eu falava, não, clarinete. Isso daí é um oboé, sempre era clarinete, porque o oboé é um instrumento muito complicado de se encontrar em loja, né? Não sabia nem identificar ainda o que era um oboé. A verdade é que eu consegui um emprego de professor de matemática, né? E aí eu consegui juntar o dinheiro e finalmente consegui comprar o oboé. Comecei a fazer aula na Fundação das Artes de São Caetano, a Raquel Mônica Gonçalves, minha professora, minha primeira professora de oboé. Conheci a orquestra por conta do Igor, integrante aqui da orquestra como violista, né? Ele me chamou para vir ver um ensaio e até foi curioso. O primeiro ensaio que eu vim, o Wendel, que era o segundo oboé até então, ele tinha faltado. E eu já tocava um pouco de oboé e eu até falei com o Tonho, então falou, agora por enquanto não tem vaga, né, porque são só 2 vagas pro oboé. E as 2 vagas estão preenchidas. Aí, mas você pode ficar vindo nos ensaios, pode ir acompanhando, eu, beleza. Aí no outro sábado eu tinha um encontro com a igreja, eu falei, não vou lá, não vai dar certo, mas aí na quarta-feira do Wendel falou que tava saindo da orquestra. Eu vim visitar, na quarta ele falou que não ia mais poder continuar, e aí no outro sábado eu já tava na orquestra como oboísta. Fiz Senai na época do CAI, que é o curso de 15 aos 18. Eu fiz o curso de eletricista de manutenção no Senai e depois eletroeletrônica, que é como uma especialização depois. Não cheguei a trabalhar na área de eletricista, né, mas me ajudou bastante na vida. Inclusive a orquestra me permitiu ser músico, né, porque até então eu vivia como professor e aí é impossível você conseguir se dedicar integralmente. E a Orquestra Senai me permitiu, né, e eu me tornei músico profissional grandemente graças à Orquestra Senai. Fiz faculdade na Unesp de bacharel em oboé, estudei com o professor Arcádio Minchuk, que é o primeiro oboé da USESP. Então eu acho muito interessante uma instituição como o Senai, né, voltada a aprendizagem industrial, né, como o próprio nome já diz, manter uma orquestra porque mostra a valorização da cultura. As coisas mais importantes da vida não são coisas que você compra, né? E a música é uma dessas coisas essenciais ao ser humano e é muito bom que uma instituição, assim como o Senai, valorize a música, valorize também os esportes e outras coisas assim que são, como eu disse, né, essenciais aí para o ser humano. Não só o primeiro concerto, mas assim, eu fiz só um ensaio antes de entrar aqui com a orquestra, que foi na Fundação das Artes. Eu cheguei a tocar uma vez só lá, mas praticamente foi aqui na Orquestra Senai que eu aprendi tudo relacionado a ensaio de orquestra. Com tudo que eu aprendi acerca de orquestra, acerca de contar pausa, besteira, né? Contar pausa, foi na Orquestra Senai. Eu acho que a coisa mais incrível, assim, de se tocar numa orquestra é você, não só você uma parte dessa engrenagem, né? Por exemplo, quando a gente toca uma sinfonia, você é uma pequena parte de algo muito maior. O aprendizado de se conhecer uma música por dentro, estando dentro, assim, da orquestra, fazendo ela acontecer, isso é um aprendizado maravilhoso.